Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Muita paz para todos e voltamos com a nova edição do programa Espírita Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, dia 21 de abril de 2021. Abril em que os espíritas, é o mês em que os espíritas do mundo inteiro comemoram mais um aniversário de lançamento do Livro dos Espíritos, completando neste mês 163 anos. Novinho Espiritismo. De maneira que o Espiritismo é uma nova ciência, porque é mais uma ciência entre as demais. As demais são ciências físicas, que trata da parte física do mundo, do universo. E, ao mesmo tempo, o Espiritismo é uma ciência nova, porque é bem nova, é jovem, tem apenas 163 anos de idade. E de maneira que o Livro dos Espíritos é comemorado neste mês de abril. E em comemoração a este livro, nós abrimos esta obra, estamos com ela aqui exposta, em que Allan Kardec, a partir da questão 112, ele vai apresentar os caracteres gerais dos espíritos puros. São aqueles espíritos puros que conquistaram essa condição de pureza através das multimilenares reencarnações, através de passar por diversos mundos, planetas, no espaço, no universo, de modo que esses espíritos conquistaram a perfeição, que são hoje os ministros de Deus, que comandam o universo, obedecendo às leis de Deus. São esses espíritos que foram criados por Deus como os demais, simples e ignorantes, mas que atingiram a perfeição através dos milênios e milênios, não é? E também das multimilenares reencarnações. Não foi nenhum privilégio de Deus, mas uma conquista pessoal. São esses espíritos que as igrejas, ou a Igreja Católica especialmente, chama de anjos, arcanjos, querubins. Mas são espíritos que alcançaram a perfeição. Eles não foram criados por Deus já puros, porque Deus não seria sábio, não é? Deus não seria sábio se tivesse criado a gente como espíritos inferiores e criado até o Satanás, como as igrejas ensinam, que não existem, não é? E ao mesmo tempo criar espírito já puro. Seria uma arbitrariedade da parte de Deus. Mas Deus, que não é arbitrário, e Deus, que é a sabedoria infinita do universo, ele criou os espíritos iguais e eles vão conquistando essa condição de espírito puro. Não reencarna mais. Jesus está incluído nessa condição de espírito puro. Mas uma conquista de cada espírito, não é uma doação de Deus, é uma conquista. E Allan Kardec aqui explica caracteres gerais dos espíritos puros. Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta. Isto com relação aos espíritos da ordem inferior. Mas a primeira classe, classe única, não existe segunda classe, para esses espíritos que atingiram a condição de arcanjos. Ora, os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da alma, da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura
quer dizer, os espíritos criados por Deus, não têm mais que sofrer provas. Quando atingem a perfeição, são puros, nem expiações, nem muito menos expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, esses espíritos puros, e entre eles está o Cristo de Deus, Jesus de Nazaré. Eles realizam a vida eterna no seio de Deus, é Jesus. Ora, esses espíritos puros gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material, porque não reencarnam mais. A reencarnação é para tirar as impurezas. Se eles não têm mais impureza, não reencarnam mais. Isso é muito lógico, o que os Espíritos explicam aqui a partir da questão 112. Ora lá, essa felicidade, continua Kardec, porém, não é a de uma ociosidade monótona, inútil, ociosa, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são, esses espíritos puros, entre eles, fazemos questão de enfatizar, o Cristo de Deus, Jesus de Nazaré. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia do universo. Eles é que governam o universo, sob o olhar, sob a supervisão do governador do universo, que é Deus, Criador, Imperador e o maior do universo, que é Deus. E diz mais Kardec, esses espíritos puros comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam a todos na obra de seu aperfeiçoamento. Estamos tirando aqui uma propaganda que só faz atrapalhar. Na obra do seu aperfeiçoamento, e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Eles auxiliam. Aí diz mais, constitui para eles, para esses espíritos puros, não é? Gratíssima ocupação, porque eles são a representação de Deus em todo o universo. Pode-se dizer, numa linguagem humana, que esses espíritos são os procuradores diretos do Pai Celestial, de Deus, que é a causa de tudo e de todas as coisas. Deus não é o acaso criador, como dizem os materialistas. Deus é a causa sem causa. A causa de todas as causas que existem no universo. É Deus. Incriado. Esses espíritos puros, entre eles Jesus, que representa Deus como procurador direto de Deus em todo o universo, esses espíritos não reencarnam mais. E eles são os procuradores de Deus do universo. Aí continua Kardec para encerrar. São designados às vezes pelos nomes de anjos, de arcanjos ou de serafins. Quem é que dá essa designação a esses espíritos? A Igreja Católica é que dá essa designação. E continua Kardec para encerrar. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente vaidoso, extremamente presunçoso, seria aquele homem que pretendesse ter esses espíritos puros constantemente às suas ordens, em nenhum momento, porque esses espíritos são puros. E até hoje a nossa imaginação é apenas um aditivo
pessoal, acrescentando, nenhuma criatura humana, no nível limitado de progresso, de evolução espiritual e moral em que estamos aqui na Terra, tem condição de entrar em comunicação com esses espíritos. E seria até uma vaidade dizer-se que nós estamos preparados para entrar em comunicação com esses espíritos puros, porque eles são os procuradores de Deus no universo. E de maneira que Allan Kardec, aqui ainda em comemoração ao Livro dos Espíritos, e se o estudioso, o pesquisador do Espiritismo, quiser garimpar com profundidade este Livro dos Espíritos, e sobretudo nessa questão específica dos espíritos puros, devem estudar aqui a partir da questão 112 deste Livro dos Espíritos. E apenas para um aditivo, Jesus de Nazaré, ele quando veio à Terra, segundo Paulo apóstolo, em sua Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, ele diz que Jesus veio à Terra não em corpo material como nós, que ele já era puro. Ele veio em corpo celeste, em corpo espiritual, que chamam de uagêneri. São os seres incriados e que vêm numa forma humana, e o próprio Jesus confirma isto no Evangelho. A minha vida, eu vim do Pai Celestial, volto para o Pai, olha aí. Eu vim do céu, volto para o céu, olha o que Jesus diz. A minha vida eu a dou e a minha vida eu a tomo. E quem me deu este poder foi o Pai Celestial. Está aí Jesus, ele próprio afirmando. E Paulo chega a dizer na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, Jesus não teve genealogia, não teve começo, não teve fim, não teve pai, não teve mãe, não morreu e nem ressuscitou. Ressuscitou no significado das igrejas, que ele era material, morreu, e depois ele ressuscitou o próprio cadáver. Paulo nega. Paulo diz que não. E o Espiritismo também nega. O Espiritismo não aprova isto. O Espiritismo nos mostra, através daqui do Livro dos Espíritos, nesta questão 112 e 113, que o Espírito puro, e Jesus era puro, a menos que você aceite que Jesus tinha impureza. Se ele era puro, então não era reencarnado e nem era encarnado. Era, como Paulo diz, ele veio em corpo espiritual, ele veio em corpo celeste, não veio em corpo terrestre. Não teve pai, não teve mãe, não teve genealogia, não morreu e nem ressuscitou. É o que Paulo diz. E devemos então, para fechar, lembrar o que o anjo, quando apareceu a Maria, a suposta mãe de Jesus, não é? A Virgem, ele disse que ela ia conceber um ser por obra e graça de um Espírito puro e que desse a ele o nome de Jesus. Eis aí a confirmação de um anjo que se cumpriu. Jesus, não, como diz Paulo apóstolo, não veio em corpo material, não teve pai, não teve mãe, apenas reforçando, não morreu e nem ressuscitou. Está entre nós porque ele é um Espírito puro, o governador da terra. E muita paz para todos, e voltaremos com um novo programa Encontro com o Espiritismo, oportunamente.